Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais. E hoje nós vamos conversar sobre a sessão dos classiquíssimos que rolou nessa segunda-feira, 23 de setembro de 2024, no Estação Net Botafogo 1. Sessão dos classiquíssimos muito especial, porque ela está dentro da mostra do Jorge Lucas, né, que o Estação Botafogo está promovendo, que está fazendo um apanhado dos filmes que o Jorge Lucas dirigiu, produziu, né, coisa e tal, né, escreveu, roteirizou, né, e aí a gente está podendo ver coisas muito bacanas, né, nessa mostra, certo? Ou rever coisas muito bacanas, né? Toda a trilogia de Guerra nas Estrelas, os 6 episódios, né? Tucker, Um Homem em Seu Sonho, THX 1138, né? A mostra vai até quarta-feira, tá? Nessa quarta-feira, dia 25 de setembro, tá? E, quer dizer, já foi, né? Quando eu subir esse vídeo, a mostra já terminou, mas de qualquer forma, tá? Fica aí o registro, tá? E aí, o que passou nos classiquíssimos? Passou um filme que ele, o Jorge Lucas e o Francis Ford Coppola produziram para o Ocidente, que é um filme do Kurosawa chamado Kagemusha, tá? Se eu não me engano, O Último Samurai, tá certo? Um filme que resgatou a carreira do Kurosawa, tá? Um filme de 3 horas, tá? Que foi premiado em Cannes, né? E que foi interessante ver, né, como o Coppola e como o Jorge Lucas, eles, né, dão esse upgrade, dão essa ajuda aí na carreira do Kurosawa, que estava realmente, né, numa espiral descendente na época, e isso ajudou a dar um novo ar, né, um novo fôlego, né, para a carreira do Kurosawa, esse filme aí, tá? Gente, é um filme de 180 minutos, 179 minutos para ser exato, 180 minutos, 3 horas, tá? Num ritmo, né? Kurosawa, né, gente? Quer dizer, você vai ter um ritmo ali nesse filme extremamente lento, tá? Realmente é um filme, tá, que você precisa ter uma certa paciência para poder assistir, né? Você tem que ir preparado para encarar um Kurosawa de 3 horas ali, coisa e tal, tá? Mas ainda assim é um filme que tem uma temática interessante, é um filme muito bem fotografado, tem uma fotografia muito bacana, tem locações muito bacanas, tem um figurino sensacional. É uma coisa bem superprodução mesmo. Foi um filme que você percebe que foi um filme caro de se fazer, né? Só por toda a quantidade de qualidade no figurino, a quantidade a qualidade nas locações, né? Na fotografia, né? Na cinematografia, né? Você vê que é um filme muito bacana, cinematograficamente é um filme muito bonito de se ver, é um filme muito bacana de se ver, tá? Agora, a história, gente, é o tal negócio. Você tá no Japão do século XVI, né? E quem não conhece a história japonesa, o Japão do século XVI era o seguinte: você tinha vários, né? Se a gente meio que ocidentalizar, né, a parada, né? Você tinha vários senhores feudais ali, né? Donos de várias casas feudais ali, né? Que ficavam brigando, lutando entre eles, né? A gente sabe que o Japão teve muito isso, né? Durante boa parte dessa história imperial do Japão aí, da idade moderna, né? Podemos dizer assim, né? E aí você tinha essas guerras feudais entre esses senhores feudais, você tinha os exércitos de samurais, aquele negócio todo, né? E quando o senhor feudal de uma casa dessas acabava sendo eliminado, acabava morrendo, a casa desaparecia, né? E quando a casa desaparecia, né, os samurais que estavam ali, né, eles acabavam virando samurais sem senhores, né? Os samurais que eram a guarda, né, desses senhores feudais, né? Eles se tornavam samurais sem senhores, acabavam virando os ronins e ficavam ali com a vida meio que desgraçada, né? Então era uma coisa muito ruim, né? Para uma casa feudal, o senhor feudal da casa, né, morrer, né? Porque isso significava a extinção da casa, né? Isso significava que um monte de gente ia ficar desgraçada na vida. Todo mundo que fazia parte daquela casa, né, ia pro vinagre, né? Como se falava antigamente, né? Junto com o senhor feudal, mesmo que elas não morressem, né? Que vai acontecer? Numa dessas guerras feudais aí, numa situação dessas aí, a gente vai ter um senhor feudal desses que vai morrer, né? E ele tinha deixado instruções estritas, entendeu? De que a morte dele só poderia ser divulgada 3 anos depois de ter acontecido, né? E ele tinha 2 sósias, né?
Um sósia era um irmão dele, ou um primo, não me lembro agora, né? Que é sempre o mesmo ator que faz, né? E o outro sósia era um, como podemos dizer assim, tipo um samurai, um guarda mesmo dele lá, um cara de camadas sociais baixas, né? Que vai acabar ocupando, né, o lugar, né, desse senhor feudal morto. E o que vai acontecer? Ele vai ter que ficar ali numa tremenda de uma sinuca de bico ali, né? Pisando em ovos, né? Por quê? Porque ele tinha que convencer não só as pessoas de toda a casa, né? De que ele era realmente o senhor feudal que ainda estava vivo, né? Assim como ele também tinha que convencer os inimigos dele de que o senhor feudal ainda estava vivo, né? E ele, quando descobre, né, que o senhor feudal está morto, né, que num primeiro momento ele está ali substituindo como um sósia, né, até para proteger a vida do senhor feudal. Quando ele descobre que esse senhor feudal está morto, né, ele fica meio perdido ali, né, como é que eu vou assumir, né, a posição desse senhor feudal por 3 anos, como é que eu vou ficar enganando por tanto tempo? Eu não tenho condições, capacidade disso, aquele negócio todo, né? E aí a galera já estava até, o pessoal da casa já estava até desistindo de ter ele como o cara lá que ficava ali, é, vamos dizer assim, enganando, né? Já estavam até ficando mais, como podemos dizer assim, conformados de que o cara não ia aceitar, até que teve uma hora lá que o cara mudou de ideia, né? Ele percebeu a desgraça que ia ser sobre toda aquela casa feudal, ele desistir, né? E ele assume, né, a posição, né, de senhor feudal, não sem passar por uma série de percalços, né, porque ele é um cara de camadas sociais mais baixas, ele vai ter que aprender a viver com os senhores como os senhores feudais, né, os próprios os próprias pessoas da casa feudal que são de um extrato social mais alto ali, vão olhar ele com uma certa arrogância, um certo deboche, e ele vai ter que encarar isso, né, e ao mesmo tempo ele vai incorporando, né, aquela vida daquele senhor feudal. Ele vai, por exemplo, o senhor feudal tinha um neto, ele vai começar a ficar ligado afetivamente com esse neto dele, que é uma criança menino pequenininho, né? Ele vai começar a perceber como é valoroso, né, manter aquela casa feudal, e ele vai ficar cada vez mais ali, né, mantendo aquela casa feudal, até que vai chegar um momento em que as coisas meio que vão colapsar e os caras simplesmente vão pegar o cara e mandar o cara para escanteio, jogar o cara fora, em vez de botar o cara lá para enganar, né? Vai chegar uma hora que falando, agora chega, acabou, coisa e tal, né? E o que vai acontecer? Ele que foi um cara ali que se dedicou àquela casa feudal, tentou manter a sobrevivência daquela casa feudal o máximo o máximo possível, né? Vai chegar uma hora que ele vai ser descartado como um sapato velho, né? Um negócio, uma coisa que não tinha mais valor nenhum. Por quê? Porque um dos cavalos reconheceu, né, que ele não era, né, o senhor feudal, né? E aí os caras falaram, né, pô, já que ele não está conseguindo enganar o cavalo, ele não vai conseguir enganar mais ninguém, então vamos dar o bilhete azul para ele, vamos embora. E olha que ele estava indo muito bem, ele estava conseguindo enganar a galera legal, entendeu? Ele estava conseguindo ir muito bem, mas de repente ele é descartado por aquela casa feudal como se fosse um trapo velho, sem utilidade mais nenhuma, né? E essa casa feudal vai, né, obviamente, lutar, né, guerrear contra, né, os senhores feudais inimigos, né? E o filme termina, né? Tô dando spoilers aqui de cima a baixo, tá, gente? É um filme que já tem bastante tempo, acho que eu posso fazer isso, tá? E aí aquela casa feudal, numa das batalhas, né, numa das guerras, acaba sendo totalmente dizimada, né? E o filme termina com o nosso sósia ali, né, andando, né, naquele terreno cheio de corpos de pessoas e de cavalos mortos, né? O cara completamente, como podemos dizer, fora de órbita, fora de si, né? Vendo aquela casa feudal destruída, todas aquelas pessoas mortas, né? E ele acaba se suicidando, cai morto no rio, o rio leva ele e sobe os créditos em japonês. Gente, falando assim, bem rápido, né, num vídeo que não vai ter nem 20 minutos, entendeu? Dá pra você falar o filme. O problema é você ficar 3 horas vendo isso, né? Realmente é pesado, sabe? Realmente você tem que ter paciência, tá?
Mas vocês estão vendo que não é uma história de jogar fora, é uma história interessante, né? Porque você está vendo ali a coisa do Japão feudal, a coisa, né? De você, da casa, da importância do líder, né? E de repente um cara de uma casta inferior, né? Assumir o papel desse líder feudal, né? Para ficar disfarçando ali, para enganar os inimigos, né? Para enganar as próprias pessoas que faziam parte da casa feudal, para garantir a manutenção e a permanência dessa casa feudal. E o cara veste a camisa, entendeu? Uma coisa que não tinha nada a ver com ele num primeiro momento, mas que depois ele consegue vestir a camisa, e quando ele está finalmente acertando a mão ali para poder fazer as coisas, um cavalo não vai reconhecer ele, e aí o que vai acontecer? Os cabeças lá da casa feudal vão descartar ele como se fosse um trapo, um lixo que não prestasse para mais nada, né? E isso acabou significando o fim da casa feudal. Foi uma coisa que eles acabaram fazendo, eles já tinham consciência de que a casa feudal ia para o brejo, né? Até porque o senhor feudal determinou que seriam 3 anos, né, que ele teria que ficar ali com a morte dele encoberta, né? E depois desses 3 anos, muito provavelmente a casa feudal, né, quando houvesse a revelação dessa morte desse senhor feudal, essa casa feudal iria para o vinagre, né? E meio que a galera ali meio que aceitou isso de uma forma um tanto quanto compenetrada, né? Mas o nosso protagonista aí, que era o Sóis, ele não estava aceitando isso, ele queria garantir a continuidade da casa feudal, ele tomou aquilo como uma missão de honra dele, coisa e tal, né? A gente sabe que a honra para os japoneses é um negócio muito foda, né? E de repente ele fica ali vendo toda aquela paisagem arruinada, destruída, uma cena muito forte, né? Muitos corpos assim no chão, no campo de batalha, né? Cavalos moribundos ali, deitados ali, entendeu? Coitadinho dos cavalos, tiveram que, né? Não sei se lá nos caracteres japoneses apareceu nenhum animal, nenhum cavalo foi maltratado nesse filme, é porque eu não sei ler japonês, entendeu? Mas de qualquer forma, entendeu? O filme teve um final assim meio, como podemos dizer, melancólico, tá? Não teve um happy end, obviamente, né? Até porque as circunstâncias não permitiam, né? Mas ainda assim é um filme que dá para você pensar bastante, né? Um cara que foi usado, um cara de uma camada social mais pobre que foi usado por uma elite, né? Enquanto ele era interessante e importante para a elite, que depois a elite descartou de forma sumária, assim, entendeu? Mesmo que isso significasse o fim, a destruição daquela elite. Quer dizer, a elite prefere ser destruída, prefere ser aniquilada entendeu, dar o braço a torcer para um camarada de uma camada social mais baixa. Que lindo, né? Mas é isso, tá certo, gente? Eu vou ficar por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.